Into the Dreamland surgiu primeiramente quando eu tinha que pensar numa ideia para um jogo e eu queria algo que pudesse explorar bastante a criatividade, e o que mais criativo do que a imaginação de uma criança. A história do jogo começa com a Sarah, que é uma das nossas personagens principais. Ela é uma criança que está entrando na adolescência e ela está muito insatisfeita com todas as regras que os pais dela impõem para ela. Então, um dia antes do aniversário dela de 12 anos, ela faz um pedido para uma estrela cadente para ir para um mundo imaginário sem regras e sem adultos chatos. E ela fica muito surpresa que o desejo dela se realiza. E quando ela chega nesse mundo fantástico, ela encontra o amigo imaginário dela da infância, o Tomás, que é o nosso segundo personagem do jogo. Mas depois de muitas aventuras no mundo, ela descobre que um mundo sem regras não é tão bom assim, e os dois embarcam numa aventura de volta pra casa. A nossa maior inspiração é o jogo It Takes Two, mas tivemos alguns outros jogos que nos ajudaram na criação dos puzzles, sendo estes o Snakebird, o Tomb Raider e o Portal. O nosso foco são os puzzles e o couch co-op. O nosso jogo, sendo focado no couch co-op, o nosso objetivo é que os jogadores comuniquem na resolução dos puzzles e nos seus desafios. Quando o jogo começa, os dois jogadores estão em frente a uma caixa. Os dois devem usar a sua força para conseguir fazer mover. Assim mostramos que a união faz a força para resolver os nossos puzzles. Em seguida, os jogadores vão se deparar com a nossa funcionalidade única, em que um jogador vê uma coisa e o outro vê outra. Esta funcionalidade está diretamente ligada à narrativa, em que a Sarah está a perder a sua imaginação. Daí, ela não consegue ver certos objetos que o outro jogador consegue. À medida que o jogo avança, nós conseguimos notar mais essas diferenças no ecrã, de um jogador e do outro. No que toca à programação, o maior desafio foi sem dúvida a nossa funcionalidade principal, onde ambos os jogadores veem coisas diferentes. Para além disso, terem também que interagir de formas diferentes com esse mesmo objeto. À parte disso, todas as outras mecânicas são bastante comuns, como o andar, o puxar e empurrar objetos e o saltar. Este saltar tem sido alvo da nossa preocupação, pois é uma mecânica bastante importante e bastante usada no nosso jogo, então nós queremos que seja algo bastante confortável para o jogador, pois terá que repetir esta mecânica bastantes vezes. O que torna o jogo interessante e divertido é a forma como estas mecânicas têm impacto na resolução dos puzzles. A nossa primeira personagem é a Sarah, que é uma menina muito criativa e extrovertida. Ela tá entrando na fase da adolescência e, consequentemente, ela tá deixando pra trás o mundo da imaginação. Ela tá se tornando uma pessoa mais lógica e que consegue separar mais o imaginativo da realidade. E o nosso segundo personagem, que é o Tomás, ele é um pouco do contraste do crescimento da Sarah. Ele representa a infância da menina e representa também a imaginação dela. O Tomás é a personificação do brinquedo que a Sarah tem desde pequenina, que é um coelho de peluche, e nós no processo de criação de como seria parecer o Tomás tivemos alguma dificuldade em saber como é que ele se ia parecer, então começamos a pensar que tipo de brinquedos é que nós tínhamos desde criança que nos marcaram, e eu lembrei-me que tenho este peluche desde bebê e que cresceu comigo e ainda está comigo e que marcou-me de certa forma, então decidimos que seria uma boa inspiração para o Tomás, então o Tomás veio deste peluche. Os Dreamlands são divididos por vários mundos temáticos que seguem a narrativa, e então, como houve uma discussão entre os pais da Sarah e ela sobre não poder comer doces depois de jantar, foi aí que surgiu a nossa ideia para o primeiro mundo ser então o Candyland. Como é um mundo doce, pouco de mal pode acontecer, então o mundo é cheio de cores vivas e é muito alegre, e a Sarah, apesar de não ter toda a imaginação dela, ainda é capaz de ver coisas extraordinárias. Ao longo do tempo a narrativa vai mudando e a imaginação da Sarah também, e isso vai afetar também o ambiente do jogo, em que a Sarah vai começar a ver menos coisas fantásticas e coisas mais realistas, e que vamos tentar transmitir essa transição da Sarah com também o ambiente do jogo.
o Tomás, sendo a parte mais criativa dela, vai continuar a ver coisas extraordinárias. E então no ambiente vamos poder ver essas diferenças de extraordinária e mais realista. A nível de texturas, foi desde o início decidido que o aspecto visual seria tomado muito pelas texturas que as dá na atmosfera, e no caso do nosso jogo é um aspecto mais pintado à mão, que é parecido com o estilo de pintura assim feito por pintura acrílico, guache, a óleo, ou então também por digital art, para ajudar também um bocado na atmosfera mais fantasiosa. Contudo, quando estamos mais na parte do mundo real, as texturas vão ser um pouco mais semi-realistas, contudo nunca vai perder esse acabamento feito à mão, para também unir um pouco os dois mundos e a identidade visual do jogo em si não se perder. Apesar de ser um mundo cheio de doces, nem todos iriam encaixar. Nós tentamos guardar um pouco as proporções entre os objetos do cenário, pelo que um bolo de aniversário não iria encaixar muito bem. O que foi mais difícil foi tentar variar os tipos de doces dependendo dos puzzles. As proporções que nós decidimos não guardar foi entre as personagens e o cenário, para tentar criar aquele efeito de surreal em que uma criança agora está num mundo imaginário. Ao utilizarmos o Unreal Engine como motor de jogo, queremos mesmo utilizar todas as ferramentas que ele oferece, como VFX e luzes, para tornar o nosso jogo mais imersivo e mais apelativo para o jogador. Mas estavas a andar em cima do quê? Então, em cima da ponte. Mas que ponto? Estás a falar com quem? Então com... Estou a fixe esta.